Salve Maria, vamos falar um pouquinho desse grande mestre espiritual, doutor da igreja, São Francisco de Sales, que nasceu em 1567, em 22 de agosto, no Castelo de Torres, diocese de Genebra. Ele era um senhor de um... Aliás, ele era de uma nobre família, né, de Saboia. Aos 14 anos ele foi enviado para Paris, onde ele foi discípulo dos jesuítas durante 7 anos. Depois ele estudou jurisprudência lá em Pádua. Ele foi doutorado, né, em Direito em 1592. Ele se entregou de forma muito ardente a uma vida de piedade. Em 1586 ele sofreu uma terrível tentação de desespero ao pensar que estava destinado a manifestar eternamente a justiça de Deus no inferno. Ele recobrava a tranquilidade por intercessão da Virgem Maria. Ele abandonou a brilhante carreira humana que ele esperava e se fez sacerdote. Seus primeiros anos da vida sacerdotal, de 1593 a 1598, ele dedicou de forma preferencial à evangelização da província de Chablais, que havia sido arrastada pelo protestantismo. E ele empreendeu em 3 grandes esforços, né? Recuperar para o catolicismo, aliás, não são questão de 3, né? Na verdade, ele trouxe esse grande empenho de combater o protestantismo e recuperar a força do catolicismo. Em 1599, ele foi coadjutor do bispo de Genebra, Annecy, Monsenhor de Granier. E pouco depois ele sucedeu como bispo dessa diocese. É de admirável, né, de admirar muito o grande empenho, a grande atividade que ele exerceu como mestre, ensinando também com muitas ações de um pai mesmo espiritual, o tempo que ele exerceu como bispo. Era incansável. Ele é um dos mais insignes representantes da maravilhosa reforma pastoral que se levou a cabo na França, no caso, na época dele. Deus pôs em seu caminho uma alma tão excepcional, que foi a sua filha Santa Joana Francisca Fremionte de Chantal. Ambos fundaram em 6 de junho de 1610 a Congregação da Visitação, para fazer acessível a vida religiosa a quem por saudável, por exemplo, qual o motivo, né, que ele fez essa congregação. Claro que além da inspiração de Deus, também teve outras motivações tão belas que continuava sendo dentro da vontade de Deus, né? No caso, ele queria fazer acessível a vida religiosa e, no caso, ele queria com que essa ordem também desse uma resposta às questões, né, que o mundo urgia naquele tempo. Então ele queria dar uma resposta às necessidades da época. É sempre assim quando Deus inspira um carisma, né? Se de fato esse carisma é autêntico. E de fato, aqui era um carisma autêntico. E no caso, não precisava de um conhecimento mais profundo de psicologia humana. E no concreto da feminina. Ou seja, não precisava disso, mas
se mostrava tanto Santa Joana de Chantal como São Francisco de Sales se mostravam como grandes psicólogos, né? Como grandes mestres da alma humana. Eles não tinham austeridades espetaculares nessa ordem, mas eles, embora tivessem algumas austeridades, mas não espetaculares, né? Mas eles trabalhavam muito a renúncia da vontade. Ele levava a ordem, né? A se entender que deveria submergir a alma no ambiente de caridade, de amor a Deus, de contínua oração e mortificação da própria vontade. E uma das máximas favoritas de São Francisco de Sales era inculcar nas filhas dele, né? Imprimir no coração das filhas, não pedir nada, não recusar nada. A exemplo de Jesus na cruz. Não pedir nada. Ao exemplo do menino Jesus na cruz e também na gruta, né? O Jesus na cruz e também a exemplo do menino Jesus na gruta. Não pedir nada, não recusar nada. A exemplo do menino Jesus na gruta. Esse exemplo simples, silencioso. Vai falar Santo Afonso que as lágrimas que Jesus chorava quando criança eram lágrimas de compaixão pela humanidade. Muito belo isso, né? Também depois de uma viagem a Paris, onde ele conheceu São Vicente de Paulo, outro grande santo, a quem ele confiou o cuidado espiritual do recém-criado Monastério da Visitação, em Turim, em Avignon. Então ele chegou a Lyon, onde poucos dias depois, no dia 28 de dezembro de 1622, ele morreu de forma santíssima. Seus restos mortais foram transladados no monastério da Visitação de Annecy, onde se veneram todavia, junto com os restos mortais de Santa Joana de Chantal. São Francisco de Sales, ele foi beatificado por Alexandre VII em 1661, canonizado pelo mesmo Papa em 1665 e declarado doutor da Igreja por Pio IX em 1877. Depois ele foi declarado também patrono dos periodistas católicos por Papa Pio XI em 1923. São Francisco de Sales é um dos autores que mais honrosamente ele tem feito fluir a espiritualidade posterior, principalmente através da introdução à vida devota, também as suas cartas e práticas espirituais e o magnífico Tratado do Amor de Deus. Então vamos falar um pouquinho brevemente de cada uma dessas obras. A introdução à vida devota. Sem ser a melhor, ela é a obra mais conhecida e divulgada do santo, deste santo bispo de Genebra. Ela é de caráter exclusivamente ascético e tem por finalidade ensinar a verdadeira devoção às pessoas que vivem no mundo e animá-las a alcançar a perfeição cristã. O próprio São Francisco de Sales explica que no prólogo da sua obra, que a intenção e o conteúdo da mesma, com sua linguagem simples, tem uma linguagem simples e encantadora. E aqui são suas próprias palavras. Não posso, nem devo, nem pretendo pôr nesta introdução outras coisas diferentes àqueles que me antecederam em seus escritos. Assim um leitor há de ver as mesmas flores, ainda que o ramalhete será outro, a causa da diversidade com que se irão combinando. Ou seja, ele fala
que vai ser como flores belas e diferenciadas, cada um com sua cor, com seu perfume, com a sua beleza própria, né? Mas continua sendo esses ramalhetes da simplicidade. Quase todos os autores que têm estudado a questão da introdução à vida devota têm colocado em pauta aqueles que vivem um pouco próximo ou então um pouco afastado do mundo. Para as duas realidades, a vida devota ensina ambos os casos, né? Vai ensinando a fazer, mesmo neste mundo, através dessa espiritualidade, que ele chama de, quando ele vai ensinando, instruindo, né? Ele fala filoteia, é a pessoa que ele se refere, ele usa o nome filoteia. E acontece que ele vai ensinando essa pessoa a viver mesmo estando no mundo, mas a viver como se estivesse em um retiro, né? E ele fala também um pouquinho o objeto é ensinar os habitantes das cidades a viverem entre suas famílias e também na corte e a viver uma vida de santidade no meio dessas coisas ordinárias, dessas coisas comuns. Na questão geral, a gente pode pensar na devoção como um alimentar-se da vida de Cristo e vai sendo um alimento simples, mas sólido. E vai tirando a pessoa de se fixar somente em negócios temporais, né? Onde a pessoa coloca a fama, o sucesso, o dinheiro acima de tudo. A vida devota, ela vai retomando com a linguagem simples, mas muito forte também. Quem lê, né, essa introdução à vida devota percebe que a linguagem é simples, mas amorosa, mas muitas vezes muito firme, para tirar a pessoa dessa questão, né, desse engano. Tantas vezes ela vive de colocar confiança naquilo que passa. Vai falar também o Rui Marinho o seguinte, né? O Rui Marinho a respeito dessa obra. Eu quero mostrar aos tais que assim como se conserva a questão da água do mar deixando-lhe salgada, o mesmo acontece com as fontes que são disponíveis nessa obra. Vai deixando a alma com esse sabor das virtudes, o sabor dos dons do Espírito, né? E assim como o mar tem sido um local onde as pessoas encontram o seu sustento, encontram o meio de subsistência, o meio também de diversão, ele vai falar que é nesse encontro, né, pessoal com Jesus, pela leitura espiritual, pela prática das virtudes, que a pessoa vai tendo esse fogo do Espírito que é superior ao fogo dos apetites, ao fogo dos desejos. O fogo da devoção é muito mais forte e por isso vai vencendo o mundo. É preciso reconhecer que se trata de algo que é difícil, mas é necessário. Que a gente tem que vencer esse amor ao mundo, esse amor no sentido de apego, esse amor desordenado, e ordenar tudo para o verdadeiro amor de Deus, né? Ordenar tudo para esse amor verdadeiro. Então essa obra, ela é uma obra que vai redirecionando a vida da pessoa. É uma obra de tirar aquilo que estava bagunçado, desordenado,
indo na direção errada e redirecionar na direção a qual, de fato, a pessoa vai sendo reconstruída como um verdadeiro filho de Deus. São Francisco de Sales, ele entende por devoção a prontidão e o ânimo de servir a Deus. Ou seja, isso deve impregnar toda a vida do cristão, facilitando-lhe, por amor a Deus, o cumprimento de todos os seus deveres e obrigações. Ele mesmo fala o seguinte, São Francisco de Sales, né? A devoção viva e verdadeira pressupõe o amor de Deus. Melhor dito, não é outra coisa que o verdadeiro amor de Deus. E não amor qualquer, pois quando o amor divino embriaga nossas almas, se chama graça, já que nos faz gratos à sua divina majestade. Quando nos comunica a força necessária para bem fazer, para bem obrar, para bem agir, isso se chama caridade. Porém, quando chega a tal grau de perfeição que não somente não se faz obras boas, senão que nos impulsiona a realizar todas as nossas ações cuidadosas, frequente e prontamente, então se chama devoção. Em poucas palavras, a devoção não é outra coisa que uma agilidade, um viver espiritual, por cujo meio a caridade atua em nós, e nós atuamos nela com prontidão e alegria. Assim como a caridade nos faz cumprir todos os mandamentos divinos, a devoção nos faz praticar com rapidez e diligência. Para ser bom e necessária a caridade, e para ser devoto, devemos ter caridade. É necessário praticá-la com atividade e prontidão. Entre a caridade e a devoção não existe maior diferença que entre a chama e o fogo. Sendo a caridade fogo espiritual, quando está bem inflamada se chama devoção. Assim que a devoção nada deixa a desejar ao fogo da caridade. Ela é a chama que a faz pronta, ativa e diligente, não só na observância dos mandamentos, mas também no exercício e nos conselhos e nas inspirações celestes. Esta devoção ou caridade perfeita devem praticar todos os cristãos, qualquer que seja sua condição ou estado de vida. Antecipando-se vários séculos ao Concílio Vaticano II, São Francisco de Sales afirma o chamamento universal à santidade. Aqui são suas palavras. É um erro, melhor dizendo, uma heresia querer suprimir a vida devota dos quartéis dos soldados, do ateliê do artesanato, da corte e dos príncipes e da sociedade conjugal, ou seja, da família. Certo que a devoção puramente contemplativa, monástica e religiosa não pode desenvolver-se em ambientes citados. Porém, ademais, essas três classes de devoção existem outras muitas, aptas para procurar a perfeição. Os que vivem em estado secular podem também buscar esse caminho de perfeição. Abraão, Isaías, Jacó, Tobias, Davi e Jó, Sara, Rebeca e Judite nos dão um testemunho desde o Antigo Testamento. E no Novo, São José, Lídia, São Crispim, eles foram perfeitamente devotos em seus trabalhos. Santa Ana, Marta, Mônica, Aquila, Priscila, também em seus trabalhos. Cornélio e os santos Sebastião e Maurício. Também Constantino, Helena e Santo Eduardo, estando mesmo no seu trono, puderam trilhar um caminho de virtude. E é uma coisa muito certa que muitos perderiam a perfeição e a solidão, sendo esta tão indicada para adquiri-la. E outros a conservam em meio da multidão, circunstância tão pouco favorável para eles.
devemos aspirar e desejar a grande perfeição, a verdadeira perfeição. E aqueles que vivem neste mundo podem alcançá-la. O Tratado do Amor de Deus. Como temos dito, a introdução à vida devota é de um caráter exclusivamente ascético. A formação espiritual do santo, na escola jesuítica de Paris, deixou em seu espírito a impronta e inconfiabilidade do ascetismo dos exercícios. Porém, quando São Francisco de Sales se pôs em contato, mediante Santa Joana de Chantal, com as carmelitas descalças que acabam de instalar-se em Dijon, ele começou a descobrir o maravilhoso campo da mística. Começou a ler Santa Teresa e também São João da Cruz, cuja doutrina lhe entusiasmou. Foi então quando ele começou a elaborar o Tratado do Amor de Deus, que apareceu em 1616 e que ele buscava o pensamento definitivo sobre uma meditação bem elevada, no sentido profundo da palavra, sobre o amor de Deus. Isso demonstra um dos mais fortes pensamentos de São Francisco de Sales, o Tratado do Amor de Deus. O famoso tratado se divide em 12 livros. O primeiro é uma preparação para toda a obra. Ele fala da vontade como sede do amor. Ele descreve o amor em geral e o amor de Deus em particular. O segundo livro está dedicado à origem do amor divino, que são as perfeições infinitas de Deus, com as quais arrasta nossa vontade, nos envolvendo neste amor. O livro terceiro trata do progresso e perfeição do amor. O quarto, dos perigos que podem determinar a decadência e a ruína da caridade. O quinto fala das principais maneiras de exercitar o amor, de complacência, de condolência, de benevolência. Os livros sexto, sétimo e oitavo se dedicam ao exercício do amor através da oração. Aqui é onde se encontra a doutrina propriamente mística do santo. Em geral, ele segue muito o pensamento de Santa Teresa, ele se aproxima deste pensamento, Porém, pela precisão e claridade aliás, vai falando assim, porém sem a precisão e a claridade da grande Santa de Ávila. Ele vai falar um pouco sobre os fenômenos místicos, vai falar das muitas práticas ascéticas, daquilo que ele aprendeu também com São João da Cruz e Santa Teresa, que ele chama também de graças místicas. Vai falar também sobre as orações místicas, que melhor descreve também o pensamento dele. Vai falar sobre o recolhimento infuso, sobre a quietude e sobre a contemplação estática, que descreve a luz dos escritos da Reformadora do Carmelo. O livro 9 se consagra à união da nossa vontade com a vontade divina, com seu beneplacito, e a prática da santa indiferença para aceitar tudo que Deus despojar a nós. Coincida ou não, tenha fundamento ou não no nosso querer. Pode coincidir com a nossa vontade ou não, nós vamos aceitar. Vai trabalhar muito essa questão, o livro, Aceitação plena, total e incondicional da vontade de Deus. O livro 10º, ele vai descrever a doçura do amor de Deus e a doçura do amor ao próximo, por conta de Deus. O 11º, ele mostra de maneira
muito clara a perfeição do amor. E esse amor que leva a agradar a Deus e agradar a Deus através das virtudes. Fala também da importância dos dons do Espírito Santo e dos seus preciosos frutos. Finalmente, o livro 12 se dá os últimos conselhos para progredir no amor divino. Ele descreve a doutrina mística do Tratado do Amor de Deus e vai nos levando a essa experiência profunda. Vai falar também o Graef acerca desse livro, dizendo o seguinte: o tratado contém sua teologia de vida mística. A doutrina de São Francisco de Sales está centrada no amor de Deus, cuja resposta humana poderia resumir-se no seguinte lema da sua própria vida, que é também o da visitação. Não pedi nada e não recusei nada. Amplifiquem sua doutrina sobre a santa indiferença e também a obediência religiosa. Santo Inácio havia comparado a obediência que se pedia de seus filhos a um cadáver. São Francisco de Sales, ele usa a imagem de uma estátua. Ele deseja que seus filhos sejam como uma estátua, que o escultor deseja colocar ali um local e deixa nesse local, e aquela estátua permanece ali. Por nenhuma outra razão, ele vai contrariar a vontade do autor, que deixou a estátua lá, né? As estátuas estão contentes de estar aonde o escultor quer que ela esteja. Ainda que várias pessoas venham olhar a estátua, mas ela não sai do seu lugar. Esta indiferença é especialmente necessária em períodos de secura, também para a vida contemplativa. E mesmo quando se sentir abandonado por Deus, deve continuar obedecendo. Porque a sede da vida mística, e a sede dela também, não está nas emoções. Vai falar São Francisco de Sales, ele chama o seguinte: a fina ponta da vontade, que corresponde à grande centelha, a cidadela da alma. Ou seja, ali é aquela vontade, como vai falar São Teresa de Ávila, né? Determinada determinação, uma firme decisão pela vontade de Deus. Ali está a grande cidadela da alma. Esta vida se descreve de maneira muito diferente, e como faziam os grandes místicos espanhóis. Segundo São Francisco de Sales, existem também diversos graus de oração. Porém, ele não explica claramente quais são esses graus. Ele aplica o termo místico e também a meditação, e ele chama da seguinte forma: nada mais que uma união mística, né? No termo espanhol é usado o seguinte: mais que una rumiación mística, a fim de encontrar motivos para o amor. A esta lhe sucede a contemplação, definida como uma atenção amorosa, simples e permanente do espírito às coisas divinas, porque a meditação é a mãe do amor, porém a contemplação é a sua filha. Os grandes superiores, São Francisco falava de liquefaction, aonde a alma ela deixa a vontade do amado conduzi-la. E esta condução de Deus ela faz com que a alma entre em verdadeiro êxtase. Ela fica toda absorta em Deus, toda entregue. No entanto, o contemplativo não pode amar a Deus tanto como quer. E este desejo insatisfeito produz
na alma esse amor de Deus cada vez maior. Santa Teresa também, ela se empenha, né, e também se expressa neste termo. Santa Teresa, ela vai erigindo, levantando o amor, e ela fala de uma verdadeira experiência mística, que só tem lugar no pleno estado estático. É também uma colocação de São Francisco de Sales. Ele fala também de um acontecimento psicológico, um sentimento subjetivo de frustração na alma, que deseja amar a Deus, mas que é capaz de fazê-lo, porém não como se deve, na sua totalidade, né? E de forma mais efetiva. Então, de alguma forma, vai causando uma certa frustração, né, na alma. E vai purificando cada vez mais. Mais adiante também o amor irá crescendo. E São Francisco vai descrever com a questão do êxtase por sairmos e permanecermos fora, e sobre nós mesmos para nos unirmos com Deus. Com frequência se produz uma admiração do entendimento, o que Deus lhe mostra, as coisas celestes. Nos encontramos em um clima muito mais moderado, por assim dizer. Ele fala também do incêndio das paixões, sobre as carmelitas que eram incendiadas por amor a Deus, né? Ele também fala das faculdades humanas, que são mais ativas. Ele fala um pouquinho de São João da Cruz. Aqui São João da Cruz fala, por exemplo, do entendimento que bebe o conhecimento sobrenatural. São Francisco de Sales escreve sobre sua aplicação, fala sobre as coisas celestes. Santa Teresa escreve que Deus se comunica a si mesmo à alma. O santo francês diz: nós nos unimos com Deus. Os místicos espanhóis também, Deus arrebata o homem que está passivo, debaixo do impacto de sua presença. São Francisco de Sales fala que o homem conserva um uso muito mais pleno das suas faculdades. Também em outra parte, São Francisco ele vai falar da passividade humana, que está muito mais desenvolvida em sua concepção, da santa indiferença. Essa indiferença às coisas do mundo, essa indiferença ao sofrimento, não é indiferença que não vai ter frutos, ela tem frutos, entende? Essa santa indiferença. Porque o pleno desenvolvimento da vida mística, essa indiferença deve estender-se até a própria salvação. E assim vai falar São Francisco sobre a impossibilidade, a impossível exigência, melhor dizendo, do coração do verdadeiro indiferente. Ele prefere antes amar o inferno com a vontade de Deus do que possuir o céu sem ela. Ele disse finalmente para imaginar o impossível, como mesmo admite que se o indiferente superar com a sua condenação, poderá ser algo mais agradável a Deus que sua salvação. Ele deveria abandonar sua salvação e correr para a sua condenação. Entenda que isso é uma linguagem mística, uma linguagem de amor, né? Muito profunda. É aquilo que Santa Teresinha falava, né? Que ela preferia, se ela soubesse que, estando no inferno, agradaria a Deus, ela queria estar no inferno para que lá houvesse uma só alma que louvasse e amasse a Deus. São expressões místicas de dois santos doutores, né? Não quer dizer que é um erro teológico ou uma heresia, né? Ele vai falar também sobre esse aspecto da sua doutrina, sobre a santa indiferença. Parece que ela deve ser levada muito a sério mesmo, porque a vida mística é uma vida de amor, e o amor necessariamente deseja a união com o objeto amado. A doutrina dos místicos anteriores, a indiferença se estende a tudo que não é Deus, porém nunca ao mesmo Deus, entende? A santa indiferença se refere ao mundo, à carne, à tentação do demônio, por aí vai.
mas nunca a Deus. Certamente nós podemos perguntar se estas especulações são possíveis, se elas são realmente proveitosas. E se leva o coração a ser mais generoso, né? E isso mostra a grande personalidade deste grande santo, né? Tem outros escritos dele, que são os sermões, as conversações espirituais, as constituições e a direção espiritual às religiosas, a introdução à vida devota e por aí vai, né? As cartas. Então tudo são obras deste grande santo doutor, que é um pouquinho da vida de São Francisco de Sales e a sua espiritualidade.